A franquia do Homem-Aranha dos anos 2000 foi um verdadeiro divisor de águas para o gênero de super-heróis no cinema. Com um sucesso mais arrebatador que o outro, a saga estrelada por Tobey Maguire e James Franco ganhou uma legião de fãs que até hoje pagam muito pau para os primeiros dois filmes. Mas, uma pergunta que sempre ficou meio que em aberto foi: por que a Sony cancelou o Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire? Vem comigo, pois eu vou te explicar essa treta no vídeo de hoje. Mas primeiro, já vai deixando o seu like para fortalecer porque ele é muito importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos. Lembrando que são sempre 2 vídeos por semana e é sempre um melhor que o outro, ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, para entendermos a confusão do Homem-Aranha 4, primeiramente nós devemos voltar para o filme anterior, o bizarro Homem-Aranha 3. Muito ruim. Depois do fenômeno que foi o segundo filme, todo mundo estava animado para ver a terceira aventura de Peter Parker e a Sony queria lucrar mais do que nunca com esse filme. E por isso, ela começou a meter a mão na produção de Homem-Aranha 3, fazendo exigências pesadas. Inicialmente, o filme teria 2 vilões, que no plano do Sam Raimi, o diretor da trilogia, seria o Homem-Areia e o Duende Jr. E ainda contaríamos com uma pequena participação do Abutre, que serviria como uma espécie de gancho para o Homem-Aranha 4. E bom, o Abutre é um personagem que o Sam Raimi adora, porém, que a Sony e metade do planeta odiava. Vai por mim. Antes de De Volta ao Lar, o Abutre era disparado o vilão mais zoado do Homem-Aranha, tanto pelo público quanto pelo próprio Homem-Aranha. O que é que você tem com os Osborn? Você está querendo começar uma coleção, é? Então, preocupada com a bilheteria do filme, a Sony fez a cabeça do Sam Raimi para ele trocar o vilão. E assim ele fez. Ele tirou o Abutre do filme, só que a Sony ainda não estava satisfeita. Eles ainda queriam que mais um vilão participasse desse filme. E ele seria aquele personagem que ia atrair o público para dentro do cinema, pois era um vilão que todo mundo queria que aparecesse. Todo mundo queria que no terceiro filme tivesse o Venom. Só que tinha um problema. O Sam Raimi, diferente do grande público, ele não gostava do Venom e ele não queria trabalhar com esse personagem. Mas a Sony simplesmente meteu o dedo no foda-se e exigiu que o Venom tivesse no filme. Fora que também a Sony começou a meter a mão no roteiro e aí saiu aquela desgraça que a gente viu em 2007. O filme foi metralhado pela crítica, os fãs não gostaram e até mesmo o Sam Raimi detonou o filme. Ele não curtiu nem um pouco o Homem-Aranha 3, mas surpreendentemente, o filme fez muito sucesso, arrecadando 894 milhões de dólares, sendo até então a maior bilheteria de um filme do Homem-Aranha, sendo superado somente em 2019 com Homem-Aranha Longe de Casa, que é outro filme ruim também. Só não é pior que o Homem-Aranha 3, até porque é impossível ser pior do que isso. Um momento, amigo. E agora você deve estar se perguntando, tá, beleza, mas por que eles não continuaram com a franquia então? O terceiro filme foi um grande sucesso comercial, então dava pra eles terem feito mais filmes. Sim, meu amigo, e eles iriam fazer. Pra falar a verdade, eles não só iriam fazer o Homem-Aranha 4, como também iriam fazer o Homem-Aranha 5. E o plano da Sony era filmar os 2 filmes juntos para dar uma barateada no orçamento, pois segundo rumores, todo o elenco original havia pedido um aumento de salário para voltarem para a quarta aventura. E os rumores diziam que Tobey Maguire havia pedido 50 milhões de dólares, o que era grana pra caramba na época. Então era muito mais fácil filmar os 2 filmes juntos do que filmar apenas um e no Homem-Aranha 5 ter que aumentar o salário de todo mundo de novo. Era bem mais barato. O Sam Raimi e a sua equipe já estavam até trabalhando na produção, e já tínhamos algumas informações bem interessantes. O filme começaria com o Homem-Aranha trabalhando, prendendo vários vilões clássicos dos quadrinhos, entre eles o Rhino, o Shocker e até mesmo o Mistério, que em Homem-Aranha 4 seria interpretado pelo Bruce Campbell, o Ash de Uma Noite Alucinante, que também tinha feito uma pontinha em todos os filmes do Homem-Aranha que tinham saído até então. E nesse filme a gente descobriria que na verdade ele era o Mistério disfarçado. Olha só que da hora. Nós também teríamos a presença de Felicia Hardy, a Gata Negra, que não se tornaria a Gata Negra. Na verdade, ela seria uma filha do Abutre que no final assumiria o manto do seu pai. E esse detalhe aqui não foi muito maneiro não. Foi bem zoado pra falar a verdade, ideia horrível. Tanto que depois o próprio Sam Raimi veio a público em entrevistas e confirmou que a Felicia viraria a Gata Negra sim. E curiosidade, quem estava sendo cotada para interpretar Felicia Hardy seria nada mais, nada menos que a Anne Hathaway, a mulher gata do Christopher Nolan.
E parece que durante o filme, o Peter e a Mary Jane dariam tempo de novo, e aí acabaria rolando um clima entre ele e a Felicia. Enfim, mais drama na história do coitado do Homem-Aranha. E se teríamos a filha do Abutre no filme, é claro que também teríamos ele participando. O Sam Raimi conseguiu convencer a Sony a colocar o Abutre como um dos vilões principais de Homem-Aranha 4, e 2 atores estavam sendo cotados para o papel. Ben Kingsley, excelente ator, e que em 2013 interpretou o falso Mandarim no Homem de Ferro 3, e o John Malkovich de Red e Bird Box. E para dividir o posto de vilão principal com o Abutre, segundo rumores é claro, teríamos o Kurt Connors, que finalmente se tornaria o Lagarto na saga do Tobey Maguire. Então as ideias eram essas, galera. O filme já estava em um estado bem avançado da sua produção. Mas por que essas ideias não saíram do papel? Vem comigo, como quem já é inscrito nesse canal sabe, em 2007 aconteceu a maldita greve dos roteiristas que levou vários projetos irados pro buraco, como o filme da Liga da Justiça, por exemplo. E essa greve atrapalhou pra caramba o Homem-Aranha 4, que teve seu roteiro passando na mão de vários roteiristas. Rolou uma verdadeira dança das cadeiras com o roteiro de Homem-Aranha 4, e por isso, houveram várias e várias mudanças na história. A produção do filme teve início em 2008, e a ideia original era que as filmagens começassem em 2010 para que o filme fosse lançado em 2011. Mas ainda em 2009, os caras sequer tinham um roteiro bom na mão. E nisso a Sony também começou a encher o saco de novo, tendo ela também feito várias alterações no roteiro. Alguns rumores até afirmam que a Sony queria colocar o Carneficina no filme, e ao invés de termos 2 vilões, nós teríamos 4 vilões tretando com o Homem-Aranha. Animal! Basicamente o projeto virou uma bagunça e o Sam Raimi, coitado, que queria se redimir com os fãs por causa de Homem-Aranha 3, ele simplesmente teve uma pane mental. Ele não curtiu nenhum roteiro que foi apresentado pra ele, e pra piorar tudo, ele tinha na cabeça as ideias do projeto, mas ele não conseguia colocar aquilo no papel de jeito nenhum. Ele não conseguia escrever um roteiro foda. O Sam Raimi deu várias entrevistas falando que depois do fiasco do Homem-Aranha 3, ele queria entregar para os fãs o melhor filme do Homem-Aranha ever. Ele não queria decepcionar ninguém de novo. Ele estava sendo muito pressionado, tanto pelo estúdio quanto por ele mesmo, sabe? Ele queria entregar um material legal. Só que como nessa altura do campeonato já faziam 8 anos que o Sam Raimi estava trabalhando somente com o Homem-Aranha, de 2001 a 2009, ele não fez nenhum trabalho além da trilogia do Tobey Maguire, o Sam Raimi estava mentalmente esgotado. O cara estava exausto. Então por estar muito cansado e não conseguir entregar uma história bacana, o próprio Sam Raimi foi até a Sony, explicou o que estava acontecendo e ele mesmo cancelou o projeto. Nessa época a Sony também já estava querendo fazer um reboot na franquia, reformular o elenco e contar novas histórias. Você é burro, cara, que loucura. Então basicamente o Sam e a Sony uniram o útil ao agradável. A decisão ocorreu da maneira mais amigável possível. O Sam Raimi até disse que a Amy Pascal, a co-presidente da Sony, agradeceu ao Sam pela sua honestidade e por ele não ter desperdiçado o dinheiro do estúdio. Baita agradecimento top. E então foi por isso que nós nunca tivemos o 4º filme solo do Tobey Maguire. É uma pena. Mas, e você? Você também queria ver o Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, ok? Esse foi o nosso vídeo sobre o Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire. Se você gostou, deixa o like para fortalecer porque ele é muito importante, também se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos. Lembrando que são sempre 2 vídeos por semana e é sempre um melhor que o outro, ok? Então sabendo disso, valeu gente e até a próxima. Tchau!